O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de esperança e de otimismo. O programa Visão Espírita recebe hoje o companheiro, palestrante, divulgador, presidente da Associação Médico Espírita de Ribeirão Preto, Dr. Tácito Esgorlon. Dr. Tácito, seja bem-vindo. Obrigado. O programa Visão Espírita tem a oportunidade de continuar a sua série de conversas sobre saúde. E hoje nós vamos conversar com o Dr. Tácito sobre saúde do corpo e saúde do espírito. Me permita chamá-lo de Tácito. Claro. Como companheiro espírita. Como conceituar saúde de forma que ela atinja o espírito e o corpo? Eu gostaria primeiramente de agradecer essa oportunidade que vocês abrem aqui para a Associação Médica Espírita, da gente discutir alguns assuntos relacionados à saúde e espiritualidade, que às vezes, muitas vezes, dentro do centro espírita, a gente não se discute, não é? Ou algumas dúvidas também que as pessoas passam, que têm adoecimentos, de algumas dificuldades no decorrer da vida, que é importante a gente estar abrindo a visão médica para poder compreender melhor o ser humano. Quando nós falamos de saúde, não é? A visão do médico espírita é diferente da visão da medicina, porque a medicina ela fala de um contexto da Organização Mundial de Saúde, onde saúde é um bem-estar físico, mental, social, não é? E você pode estar, então, num bem-estar físico, mas talvez não mental, num distúrbios psicológicos, psiquiátricos, então não é considerado saúde, não é? Já na visão global, dentro do espiritismo, quando nós falamos de saúde, nós correlacionamos sim um estado de equilíbrio mental, social e também físico, mas também espiritual, no sentido de equilíbrio vibracional dessas energias no qual compõe o ser humano. Porque nós não somos só essa matéria física. Nós temos outras múltiplas estruturas. Mas, para não criar muitas subdivisões, basicamente nós vamos ter três, que é o corpo físico, onde nós estamos aqui aparecendo. Mas nós temos um corpo espiritual, que é o modelo organizador biológico, que Allan Kardec coloca como perispírito. E esse corpo espiritual que vai ser o nosso formador biológico do corpo físico. E além do corpo espiritual, nós vamos ter também o espírito, que o espírito acaba sendo o ser pensante, aquele onde vem o esforço, a vontade, o sentimento. Não é? Eu falo assim, o que faz eu ter um sentimento? Se eu tenho uma despolarização de um neurônio, o que faz aquele neurônio despolarizar e gerar um sentimento de raiva ou um sentimento de amor? O que faz? Por exemplo, a gente vê no corpo biológico algumas repercussões físicas de um mesmo hormônio, por exemplo. Vamos pegar, por exemplo, para vocês entenderem um hormônio muito comum que todo mundo entende e conhece, que é a adrenalina, não é? Então, se eu colocar uma cobra aqui no estúdio hoje, nesse momento o Zola que está aqui, o Gilberto que está aí atrás da câmera, de repente todo mundo assusta, as pupilas se dilatam, a periferia fica gelada, o coração aumenta a sua frequência, tem um ataque cardíaco, você fica trêmulo. Ali houve uma liberação de um hormônio de estresse agudo, que é a adrenalina, não é? E ali você gerou uma repercussão de um sentimento. Por exemplo, nesse caso de uma cobra, um exemplo, de um sentimento de medo. Ou às vezes, quando eu discuto com o Gilberto, por exemplo, eu brigo com ele, eu fico nervoso, meu coração também, ele aumenta a frequência cardíaca, fico pálido, você fica ansioso ali, mas eu estou desenvolvendo ali, para essa mesma repercussão hormonal, um sentimento de raiva, de rancor, de ódio. E também eu posso falar para o Gilberto, trazer uma notícia hoje para ele, que está ali escondidinho. Ó, Gilberto, eu tenho aquele jogo que você fez na cena,
deu ontem à noite. Você ganhou 30 milhões. Ele vai ter uma explosão, vai rir, vai me abraçar com certeza e vai ter um aumento da frequência cardíaca, né, Gilberto? Eu virei um milionário e vai ter um sentimento de alegria para um mesmo hormônio, para uma mesma repercussão física. Eu tenho medo, eu tenho ódio, eu tenho alegria. Agora, o que faz eu ter esse sentimento? Porque a liberação fisiológica foi a mesma, porém de uma causa sentimental diferente. Aí. Então, quando a gente começa, o médico espírita começa a olhar para aquele paciente, a gente tenta ter essa visão do todo, do lado do paciente, não só do adoecimento ou da doença. Então, no seu questionamento, o que é saúde? É o equilíbrio de todas essas emoções, deste bem-estar físico, mental, social, né, espiritual, né, que nós temos da repercussão do nosso dia a dia. Quantas vezes pacientes que você olha, às vezes tem uma saúde física boa. Por exemplo, uma queixa que eu pego muito em consultório, dor de cabeça. Aí o paciente senta, eu tenho uma dor de cabeça. E a maioria, é interessante, da dor de cabeça não se tem uma causa pré-determinada. Não é? Então, o indivíduo ele senta, aquele paciente, e traz uma tomografia normal, uma ressonância normal, alguns métodos de exames normais. Já passei por todos os médicos, pro neuro, já passei psicólogo, psiquiatra. Eu não sei o que acontece, que eu tenho, aquela dor de cabeça. Como que é? É noturna, às vezes à noite, acorda, eu acordo com ela, é uma dor que me incomoda muito. Então, pediram para eu vir aqui para você ver. O que você acha? Aí você olha os exames normais. Então, quando eu olhei o exame de um paciente desse, por exemplo, estou citando um dos exemplos, um exame normal de uma ressonância, de uma tomografia, de um método bioquímico, eu estou falando que o corpo dele está normal. Não é? Então, eu tenho que pensar em outro ponto dentro de um diagnóstico. Se a matéria física que os métodos de exames médicos, diagnósticos médicos hoje estão falando que está normal, como que está o lado psicológico dele? Eu falei, não, meu lado está bem, eu tenho minha família maravilhosa, eu tenho meu emprego, tenho filhos, não tenho problema nenhum, não tem alteração nenhuma. Então você começa a olhar que aquele paciente está um paciente equilibrado psicologicamente. Tem o seu emprego, tem uma vida social estável, econômica estável, e ele tem exames físicos normais, então ele tem o social equilibrado, ele tem o psicológico ali que está equilibrado, ele tem o físico que não se detectou nada, então ele não tem uma doença física, mas ele tem dor. Então ele não tem uma saúde equilibrada. Apesar dele ter os tópicos sociais, psicológicos, mental, físico, tudo normal, mas ele tem dor. E se ele tem dor, isso lhe incomoda, porque ele procurou um atendimento médico e está procurando um tratamento para isso. E aí a medicina passa medicamentos que tira a dor, ou seja, a medicina está tratando a consequência, porque se você perguntar qual que é a dor nesse nosso exemplo, qual que é a causa da dor desse exemplo nosso, que é a cefaleia, a dor de cabeça? É uma cefaleia idiopática, que é um nome bonito que se dá dentro da medicina para falar que não se sabe a causa. Não é? Tá bom, uma cefaleia idiopática e vamos tratar. Então nós estamos tratando consequência. Mas eu já tive casos assim, de conversar abertamente com o paciente e falar qual que é a sua religião. Porque dentro de um consultório, e mesmo dentro da doutrina espírita, eu não encaminho pacientes para o centro espírita. Eu encaminho o paciente para a igreja evangélica. Se ele assim ou é evangélico, eu encaminho pacientes para a igreja católica. Se ele assim ou é católico. Agora, quando ele abre uma brecha e fala, eu sou espírita, eu já fui, eu gosto de espiritismo, tudo mais, eu posso conversar com ele de uma forma mais aberta, porque a gente tem, a primeira ponta, respeitar a individualidade e a escolha de uma religião daquele que está sentado do nosso lado, do nosso irmão. E nesse caso, eu encaminho para um centro espírita, no qual tem uma médium, amiga minha, que ela tem uma mediunidade ostensiva, muito acentuado, e nesse caso dessa dor de cabeça,
tinha um processo obsessivo. Então tinha um obsessor que é espíritos de desavenças de um passado, porque a vida nossa não começa lá no útero. Tanto que não começa no útero, que tem crianças de 3 anos que falam inglês, falam espanhol, tem criança de 4 anos que toca piano, outros toca guitarra, cada um já tem a tua habilidade. Eu atendo um nenezinho de 1 mês alegre e atendo um nenezinho de 1 mês triste, chorando. É o espírito que tem as suas vivências nesses pórticos reencarnatórios diversos. E esse paciente, nesse caso que eu estou contando esse exemplo, ela teve uma desavença num passado e tinha um obsessor, no qual esse processo obsessivo influenciava o cérebro perispiritual dela no perispírito e repercutia em dor física. Porém, a ressonância não pega alterações do perispírito de obsessor. Ela tinha uma vida social equilibrada, como eu falei, mental. Hoje ela estava no equilíbrio, já estava frequentando a doutrina espírita, não é? Então, você vê que esse estado de diagnóstico, de conceito de saúde, hoje, tem que ampliar muito. E a medicina, ela vem levando num estado de causa e efeito, aonde eu tenho uma dor de estômago, eu tomo um omeprazol. Eu tenho uma dor de cabeça, eu tomo uma dipirona, um paracetamol, um triptofano, você faz um tratamento específico. Eu tenho tontura, eu tomo uma flunarizina, alguns medicamentos para tontura e tudo mais. Ou seja, nós estamos muitas vezes ainda com essa evolução tecnológica tratando consequências. Me permite entrar num ponto que você colocou para o nosso telespectador ter uma clareza, ampliar o seu entendimento sobre como nós espíritas nos posicionamos perante as outras fés e perante a sociedade. Nós nos entendemos como um espírito encarnado. Então eu tenho um corpo, eu tenho um perispírito, eu espírito tenho, né? Não é um corpo que tem um espírito e um perispírito, é um espírito que tem um corpo e tem um perispírito. Dentro desta mesma conceituação que você vinha explicando para nós, pelo que nós entendemos, a saúde do corpo, né? A saúde do corpo é perfeita, mas ela não se reflete sobre a saúde do perispírito, ou a saúde do perispírito não se reflete sobre a saúde do corpo, ou a saúde do espírito, e aí esse conceito de saúde, então, tomou uma proporção maior ainda, ela não se reflete sobre os dois. Como pontuar? Por favor, nos ajude a explicar como saúde do corpo reflete sobre o perispírito, que reflete sobre o espírito, nesse conceito amplo que você mostrou, e como a saúde do espírito se reflete sobre o corpo, se reflete... Porque nós temos leis biológicas, né? Nós temos mecanismos que estão ligados aos procedimentos naturais da matéria, as consequências naturais na preservação da vida, que são do instinto. O nosso corpo, ele é uma máquina que rege um comando mental, mas que ele tem processos parasimpáticos e processos simpáticos. Ele tem movimentos que são de autocomando e movimentos que nós comandamos. Nos ajude a entender um pouquinho melhor. Quando nós falamos em espírito, perispírito e corpo físico, nós dividimos de uma forma didática. Porque, na verdade, está tudo entrelaçado. Não dá para se dividir nesse estado encarnado no qual nós encontramos, não é? O Zola falando, mas o corpo físico também ele tem uma lei biológica, não é? Tem. Porque existe, por exemplo, tumores por causas espirituais? Sim, existe. Existe depressões por processos obsessivos? Sim, existe, e muito mais do que se imagina. Mas, porém, o seu cachorrinho, que pode estar aí ao seu lado ouvindo o programa, ele pode ter tumor. E ele tem obsessor? Uma cachorrinha que ele traiu numa outra encarnação, por exemplo? O cachorrinho, quando você viaja, ele pode entrar em depressão. Então, daí eu estou querendo mostrar, e o cachorrinho é um ser irracional, onde o livre-arbítrio ainda não está acentuado de uma forma intensa. Mas
a parte fisiológica do corpo, que é uma lei biológica, nós temos um automatismo celular. Então nós temos mutações, nós temos genes, todo ser vivo tem. Então nós temos doenças do corpo físico, relacionada ao corpo físico. Nós temos doença relacionada ao perispírito e nós temos doença relacionada ao espírito, né? Que são coisas distintas, mas que estão interligadas. Porque se eu tenho uma doença do espírito, ela reflete no corpo. Se eu tenho uma doença do perispírito, ela pode refletir no corpo. Se eu tenho uma doença do corpo, ela reflete no perispírito. E pode refletir no meu espírito. Porque em algumas circunstâncias você coloca pode. Se eu tenho, muitas vezes, provocado uma doença no meu corpo físico, eu vou trazer uma repercussão no meu perispírito. Por exemplo, quem fuma. O tabagismo, ele age no corpo físico. Você está fumando. Você está tendo mais ou menos 60 substâncias carcinogênicas, que são substâncias com potencial de formar câncer, tumores, que você está inalando. Com o tempo, você pode levar, e muitas vezes leva, a tumores. Só que o jeito que ele está agindo, essas substâncias que você está inoculando no seu organismo físico, que está deteriorando o seu organismo físico, o organismo físico está ligado no perispírito átomo a átomo. Então você está desequilibrando o seu corpo físico, que vai desequilibrar o seu perispírito. Entre o perispírito e o corpo físico, você tem pontes de energias, que cada célula é uma microponte de energia. Só que você tem pontes mais largas, de concentrações maiores de trânsito de energia do corpo físico para o perispírito, que nós chamamos de centro de forças, que muitas vezes se dá o nome de chakras, que é um nome mais oriental. Eu gosto de falar, é um centro de força onde repercute esse fluido energético de equilíbrio entre corpo físico e perispírito. E nós temos basicamente 7, que é o coronário, o frontal, o cardíaco, o laríngeo, o gástrico, o esplênico, o genésico, que é o sexual, o lombar baixo. Desses fluxos de energia, quando eu tenho um vício do corpo físico, por exemplo, que nós estamos dando exemplo do cigarro, eu bloqueio esse fluxo de energia. Então, o tabagismo, o alcoolismo, a drogatização lícita ou ilícita, seja qual for ela bloqueia esse fluxo de energia entre corpo físico e perispírito. E quando eu bloqueio esse fluxo de energia, eu gero um desequilíbrio energético no meu perispírito, ou seja, eu vou gerar um adoecimento do meu perispírito e associado a um adoecimento do corpo. Porque eu estou levando uma lesão orgânica direta através do hábito, do vício, no corpo físico, e também indireta com relação à energia do perispírito que flui para o corpo, que traz a vitalidade e que traz o equilíbrio energético para o corpo físico. E esse desequilíbrio de energia do perispírito para o corpo físico também adoece. E também adoece o perispírito, que está ligado. Então, quando eu desencarno, eu tenho o meu perispírito lesado. O corpo físico está lesado, está com tumor, está com as artroses, vasculites, plebes pulmonares, os enfisemas, os cânceres de diversas formas. Sim, esse vai ser desintegrado, que é o corpo físico, depois que morre, desintegra e volta em outras formas de energia para o universo. E o perispírito está lesionado. Só que esse perispírito, ele vai ser o teu modelo para a formação do outro corpo físico, da outra reencarnação. E quando você reencarnar novamente, na formação lá do ócito com o espermatozoide que forma o óvulo, que vai dar o zigoto, que vai dar o embriãozinho, o perispírito está ligado. Aí vem as doenças congênitas. Congênito quer dizer nascer com. Aí a pessoa nasce já com predisposições a bronquites, asmas, pneumonias, plebes pulmonares, enfisemas. 5% das pessoas têm câncer e nunca fumaram de pulmão, de garganta.
mas nunca fumou nessa reencarnação. E a outra? Porque o perispírito com o espírito, ele seleciona genes na formação do corpo físico. Não só seleciona, como liga e desliga genes. Se achava que hoje nós temos mais ou menos 100 mil tipos codificados de proteínas. Se achava então, quando começou o projeto Genoma, que nós teríamos mais ou menos 100 mil genes, que cada gene produz uma proteína específica. E viram que nós temos menos de um terço disso, em torno de 30 mil. Então, leva a entender que um gene produz vários tipos de proteínas diferentes. Agora, quem que ativa ou desativa esse gene? Eu posso vir geneticamente com uma predisposição de ter infarto. Só que se eu tiver uma vida saudável, esporte, sem vícios, uma dieta equilibrada, provavelmente eu não vou ter. E uma vida equilibrada, eu falo, não só físico, mas mental e espiritual. Porque quem vai ligar ou desligar é o espírito, que ele tem essa capacidade, quando ele muda de sintonia e pensamento ali. Então, essas três estruturas, elas estão intimamente ligadas e uma lesando lesa a outra. Quando eu tenho um sentimento de raiva, eu estou tendo um sentimento do espírito. A raiva é um sentimento mental do espírito, que desce nesse descenso de energia lá do espírito, vem, altera o equilíbrio energético do meu perispírito, que vai refletir no meu corpo físico e gerar raiva com uma repercussão psico-imuno-endocrinológica. Então eu vou ter uma alterações de hormônios e imunológica. Isso é muito comum. Por exemplo, eu atendi uma paciente semana retrasada que ela estava com uma sinusite. Eu conversando com ela, ela falou, mas nunca tive sinusite. Eu falei, mas aconteceu alguma coisa? Eu terminei com meu namorado faz 2 semanas. Ali mostra, então, que ela teve um sentimento, seja lá qual for, do espírito, que levou a uma diminuição da imunidade e teve um quadro infeccioso. Não é? Então, quantas vezes as pessoas estão em desequilíbrio emocional? Um ente querido que desencarna, por exemplo. Hoje em dia, infelizmente, uma perda de emprego muito comum, que gera, ou metas que as empresas colocam, que é impossível de você cumprir dentro de um mercado econômico hoje, nas circunstâncias do nosso Brasil. Tudo isso gerando ansiedades, né? Que vai gerar, então, um desequilíbrio emocional, que vai gerar um desequilíbrio perispiritual e um desequilíbrio orgânico. E aí você começa a ter, então, adoecimentos no ser humano. E a gente vê muito isso. Então você passa por um problema, 2, 3 semanas, você está num consultório médico. E o consultório médico vai tratar o quê? A consequência. Então, se você está com tontura, vai tratar a tontura. Se está com dor de cabeça, é dor de cabeça. Se você teve uma infecção, vai tratar a infecção. Agora, a causa é muito mais discutido no sentido de que o paciente tem que se ajudar também dentro de um tratamento. E a medicina hoje, sendo levada de uma forma dinâmica, rápida, com consultas realmente rápidas, em todas as suas circunstâncias, ali você também não tem, às vezes, o tempo necessário de ter essa sensibilidade da causa. Porque a causa é multifatorial. Então, eu tenho uma causa relacionada ao meu mental, eu tenho uma causa relacionada ao meu perispírito de outras vivências também, eu tenho uma causa relacionada ao metabolismo fisiológico do meu corpo físico. De repente, a pessoa vai lá, ela come uma feijoada, deita à noite, ela passa mal. É metabólico. Nós estamos dizendo, doutor Tasso, que a estrutura de anamnese imprescindível num atendimento médico, né? Que tem-se alguns procedimentos padrões que o médico adota quando ele recebe um paciente, que é esse levantamento desse histórico. Pelo que nós estamos entendendo, tanto nós na condição de paciente e o médico na condição do médico,
precisamos ampliar essa percepção sobre nós mesmos, como o médico também precisa ampliar essa percepção sobre o paciente? Porque às vezes a gente sempre fala que o médico tem que ampliar essa percepção no sentido, eu estou vendo um problema físico desse paciente, você numa simples conversa consegue já ter a sensibilidade se ele está em equilíbrio emocional ou não ali, e a medicina chega aí. Agora, o paciente, será que ele quer entender a causa dessa doença? Não é? Porque a maioria dos pacientes que vão no consultório, ele quer o quê? Uma receita que venha retirar a sua dor. Isso é que ele quer. Se você começa a falar para ele, mas você já pensou no teu estado equilibrado, emocional? Ah, eu sei que eu sou assim, eu sei que é assim mesmo, mas eu quero tratar minha dor aqui de cabeça. Ô doutor, me dá um remédio aqui, eu sei que eu estou passando por um período difícil e tudo bem, tchau. Ele também, hoje, eu vejo os pacientes, não querem olhar para dentro de si. Porque se você começar a olhar para dentro, você vai achar muitas coisas. Muitas oportunidades. E quando você achar as suas deficiências, você vai ter que modificar. Então ele não quer saber dessas modificações, ele não tem o interesse. Ele quer o remédio que tire a dor naquele momento e vamos lá. Eu estou com uma tristeza, me dá um remédio para depressão. Eu estou com dor no estômago, dá um remédio para dor no estômago. Eu estou com dor de garganta, me dá um antibiótico. Eu estou com uma sinusite, eu estou com uma infecção. E toma um remédio, uma semana tá bom e vamos tocar o barco. Quantas vezes, às vezes eu no consultório, eu tento ter uma sensibilidade no sentido de mostrar isso para o paciente. Ele fala, é assim mesmo, é assim, levanta e vai embora. Não é? Muitas, isso é muitos, comum, muito comum. Então você percebe que ele quer realmente o comprimidinho branco que cure seus problemas e vamos tocar o barco. Então ele, na verdade, tem os dois lados. Às vezes o paciente também não quer ser tratado, né? Ele não quer se tratar, ele quer ser tratado. Eu falo isso. Ele não quer se tratar, ele quer ser tratado. Igual, às vezes eu pego muitos pacientes com roncopatia, com obesidade, não é? Eu falo assim, ó, nós vamos fazer uma parceria. Eu vou te operar e você vai emagrecer. Fechada essa parceria? Ah, doutor, mas é difícil emagrecer. É difícil. Se fosse fácil, todo mundo estava magro. É difícil. Por quê? Você vai ter que parar de comer, você vai ter que fazer esporte, você vai ter que se autoeducar. A maioria, então, não quer se tratar. Ele quer o quê? Que você opere, resolva o problema do ronco dele, por exemplo, e acabou. Doutor Tácito, vou pedir licença, prezado telespectador. A nossa proposta nesse programa Visão Espírita é que ele continua na próxima semana. Aí nós vamos conversar sobre terapias e tratamentos. Agradecemos ao Dr. Tácito. Obrigado. Nos encontramos na próxima semana. Esperamos você. Até lá. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.